Glória a Deus, para sempre seja louvado o nome do nosso eterno Deus. Somente Ele para trabalhar nas nossas vidas, nos nossos corações. Deus abençoe os nossos músicos que aqui estão, sempre dispostos aqui durante a semana a trabalhar para Jesus, né? Tenho certeza que no domingo muito mais, mas Deus seja louvado pela vida de vocês, ok? O pastor, meus irmãos, pastor Edson José, ele nos tem dado a liberdade de, por vontade de Deus, dirigir o culto aqui nessa noite, e certamente poderia ser qualquer um dos companheiros, e também trazer uma palavra para os nossos corações. Eu quero convidar aqui o nosso presbítero, Samuel. Vem cá, Samuel, vem fazer uma oração aqui. Samuel, Deus tem trabalhado na vida do Samuel, meus irmãos. Ele passou pelo vale, né? E Jesus visitou ele de uma maneira muito linda. Fiquemos em pé, nós vamos orar a Deus, depois estaremos falando a palavra do Senhor. Oramos. Glorioso Deus, eterno Pai, nesse exato momento, Senhor meu Deus, nos colocamos diante da Tua presença, ó Senhor, com nossos corações, Senhor meu Deus, ansiosos, Senhor meu Deus, para ouvir a Tua palavra, Jesus, para que possa direcionar através do Teu servo, Jesus, que irá transmitir, Senhor, a Tua palavra. Senhor, enche o Senhor de autoridade dos céus, para que nós possamos, Senhor, regozijar-nos, Senhor, na Tua presença. É no poder do Teu nome e através da Tua graça, Senhor, que eu lhe peço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se assente, meus irmãos. Glória a Jesus. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus. O capítulo é o 17, meus irmãos. E o versículo é o 14. Mateus 17, e o versículo é o 14. Glória a Deus. 17, 14 de Mateus, está escrito assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, e saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, esse texto, ele acendeu no meu coração no dia de hoje, e esse texto eu achei interessante, embora bem familiar, e ele não está registrado só aqui em Mateus, ele está registrado nos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus, Marcos, Lucas,
Inclusive Marcos, não é? Que a gente vai ler aqui alguma coisinha, destacar algum versículo, ele traz assim mais detalhes que eu achei interessante para a nossa meditação, e no finalzinho aqui, se o pastor permitir, nós estaremos orando pelo pessoal, né? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e eu tenho certeza que aqui tem justo também. Então o livro de Marcos, ele é mais detalhado, ele enriquece a questão da passagem aqui da cura desse lunático, ou de um maluco, não é? O lunático significa também um maluco que muitas vezes as suas ideias são prejudicadas por alguma retaliação de si mesmo, daquilo que vem de fora para dentro e de dentro para fora. E eu achei interessante este negócio aqui, e fiquei pensando um pouquinho, meus irmãos, porque aqui acontece um grande milagre, e geralmente quando a gente faz um culto voltado para sinais, prodígios e milagres, a gente procura pedir a Deus uma direção, não é? E na direção que Deus dá, a gente busca sempre dentro de um assunto, não é? Não dá simplesmente para, no culto de milagre, a gente trilhar um estudo bíblico, propriamente dito. É lógico que não é perdido, não é? Mas a gente volta àquele culto para a oração, para o milagre, para que Deus trabalhe. Então você percebe que o texto lido hoje aqui pelos companheiros mostrou cura, né? Cura, libertação, Deus fazendo uma grande obra na vida de muitas pessoas. E aqui não é diferente. Agora, a pergunta que eu gostaria que saísse no seu coração hoje para casa, dentre muitos, é: qual é a fórmula para o milagre? Qual a forma do milagre? Porque hoje a gente se depara com muitos evangelhos, muitos mensageiros, não é verdade? E cada um muitas vezes coloca uma forma. Por exemplo, para alguém, às vezes ele acha que o milagre só vai acontecer se ele subir ao monte. Ele vai para o monte, vai para a oração. Eu acredito que alguém pode orar onde quiser, mas tem gente que acha que somente a oração do monte é a oração mais poderosa, é a oração milagrosa, não é? Eu vou para o monte, não é? E lá no monte o milagre vai acontecer. Agora, tem muita gente que vai para o monte, sai do monte, vive no monte e o milagre não acontece, não é? E tem muita gente que acha que a forma do milagre é fazer a campanha de 7 dias, de 15 dias, de 21 dias, não é? E de repente vai para isso, e às vezes o milagre não vem, termina os 21 dias e não acontece. E às vezes alguém pega isso até baseado em alguns versículos da Bíblia, especificamente no Antigo Testamento, e vai colocando fórmulas para o milagre. E a pergunta é essa: o milagre tem fórmula? Olhando para a Bíblia, olhando para Jesus, não é? Existe uma fórmula específica para Deus fazer o milagre? Será que a gente consegue colocar o Senhor Jesus dentro de consegue esquadrinhar, não é? Isaías diz lá claramente que o poder de Deus não dá para se esquadrinhar, não dá para colocar Deus dentro de uma caixinha, esquadrinhá-lo, e Deus só faz dessa maneira. Depois de 3 dias de oração, que Deus vai fazer? Depois de 7 dias de oração, que Deus vai fazer? Só se eu subir no monte, ou só se de repente eu me reunir na casa da irmã Maria, porque está escrito que os irmãos estavam reunidos na casa da irmã Maria, e Deus abriu a porta para o Pedro, tirou ele da prisão. Então o milagre vai ser só na irmã Maria. Então não vou nem na igreja, no ciclo de oração, nos trabalhos de oração na igreja, porque não acontece. É melhor na casa, é melhor no lar. Você percebe que existem muitos conceitos para Deus fazer um milagre? Qual é a fórmula? De repente eu estou dizendo aqui e vem no seu coração já muitas situações. Quem sabe você já também ouviu alguém falar: faz dessa maneira que vai dar certo, não é? Faz uma campanha assim que vai dar certo. Faz os 21 dias, sobe comigo no monte. E aí eu olho para esse texto e vejo muitas coisas interessantes para a nossa vida. Glória a Deus. A gente sabe, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele é aquele que nos surpreende sempre. O Senhor sempre vai surpreender. Essa é a grande realidade.
você vai perceber que os discípulos, quando Jesus andou por cima do mar e chegou para socorrê-los, e Jesus, ele fez com que o vento se aquietasse, o mar se calasse, e eles já andavam com Jesus, e lá no final do texto, eles disseram assim: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Você percebe que Jesus sempre surpreende? Os discípulos estavam andando com o mestre já há um período bom, não é? E achavam que conhecia tudo do mestre, mas de repente, não é? Vamos colocar aqui uma adágio popular. Jesus tirou da cartola um negócio, né? E mostrou para eles: não, eu faço diferente, não é? Eu surpreendo. Deus sempre vai nos surpreender. Quem sabe é hoje, Deus tem uma surpresa grande para você aqui, neste lugar. Pouca gente, não é? E você sair daqui diferente e saber que Deus realmente fez algo na sua vida. Então o Senhor é aquele que sempre surpreende. E aqui mais uma vez está o Senhor Jesus surpreendendo um pai, não é? Marcos vai mostrar para a gente, meus irmãos, que estava tendo uma discussão. Mateus não detalha isso, mas lá no livro de Marcos, no capítulo 9, 30 e 14, estava tendo uma confusão ali, estava tendo uma discussão. Aí chega Jesus e faz uma pergunta, né? Lá no capítulo 9, versículo 16 de Marcos: que é que discutes com eles? Estava ali os escribas discutindo com Jesus, com os discípulos, né? Estava uma discussão tremenda ali, um negócio, e Jesus chega, o mestre chega, para socorrer os seus discípulos. O que é isso? O que vocês estão discutindo o que aí? Não é? Aí se aproxima, voltando para Mateus aqui, aquele pai de família. Lucas diz que era o único filho. Nem Mateus e nem Marcos fala, mas já Lucas diz que ele só tinha esse filho aqui, lunático. E ele chega, não é? E coloca a situação diante de Jesus. Ele diz que o seu filho é lunático, sofre muito, por muitas vezes ele cai no fogo, cai na água, não é? Os outros evangelhos vai dizer que ele espuma, não é? Vai dizer que ele é violento, o espírito pega ele, e os outros evangelhos vai dizer que despedaça o menino, o demônio só solta quando ele está quebrado. Olha que situação difícil, glória a Deus. E aí ele diz aqui, ó: eu trouxe aos teus discípulos, e eles não puderam fazer nada, não puderam fazer nada. Aí Jesus diz algo aqui, que é muito forte, né? Como diz os nossos companheiros: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando sofrereis? Incrédula e perversa, parece que até os discípulos entrou nessa situação aqui. Ó geração incrédula e perversa. E ele repreende o mal na vida daquele moço, e o demônio deixa ele. Os outros evangelhos vai dizer que ele cai como morto, e eles entendiam: morreu o menino, morreu o menino. Mas Jesus chega perto, toma-o pela mão e ergue. E o moleque e o menino é sarado para a glória de Jesus. Por que não podemos expulsá-lo? Por que nós não podemos fazer esse negócio? E aí Jesus mostra algumas situações, dá algumas direções aqui. Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão, não é do tamanho do grão de mostarda, é como um grão, porque essa árvore aqui, o grão é menor, mas quando cresce, fica muito grande. Então se assemelha, né, como um grão, não do tamanho de um grão. Porque muitas vezes alguém ouve falar: ó, se a tua fé foi do tamanho de um grão de mostarda, não é isso que a Bíblia diz. É como um grão. De que maneira que prospera esta árvore aqui? E ela fica frondosa, né? Assim é a fé. Então Jesus está dizendo aqui, ó: tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E ele diz mais: mas esta casta de oração, de demônios, melhor dizendo, não sai senão pela oração e pelo jejum. E Jesus dá aqui algumas dicas interessantes. O menino diz o seguinte para Jesus, quando ele pergunta para Jesus: se o senhor pode fazer alguma coisa, faça alguma coisa.
Aqui o versículo 22. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Palavra do Pai para Jesus. E aí, o moço diz aqui, eu creio, Senhor, ajuda-nos a minha incredulidade. Eu fico perguntando, qual era a fé que tinha esse homem aqui, irmãos? Embora Jesus disse que é importante, vários versículos vai mostrar para a gente, que é importante ter fé. Para chegar a Deus é necessário crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam, diz a palavra de Deus. Mas qual era a fé deste pai de família? Porque ele diz assim, eu creio, vírgula, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Porque ele já tinha levado para os discípulos e não tinha acontecido nada. E ele estava, de que maneira? Decepcionado. Decepcionado, é aquele crente que vem sempre na igreja, não recebe a cura e desanima. Fiz a campanha, não aconteceu, a porta não abriu, como é que fica a fé desse cidadão? É como um demônio que você quer expulsar, expulsa, ele não sai e parece que a fé vai se esvaindo. Parece que acontece isso, não é? Eu me lembro que eu tive um cidadão que ele foi convidado para expulsar um demônio numa igreja vizinha, ele na sua igreja, e eu conheço ele de perto, e alguém chegou lá e falou assim, ó, está um problema lá na minha igreja, tem um demônio lá que ninguém expulsa, e ele aqui vivendo alguns momentos difíceis da sua vida, e de repente ele sai para lá, fala, Senhor, toma a minha frente, tem misericórdia, não é? E chegando lá, as irmãs estavam reunidas, ciclo de oração, o pessoal cantando corinho, porque sai demônio, o demônio não sai, pegou uma moça lá, e a moça jogava todo mundo para tudo quanto era lugar. E aí quando não sai, começa a cantar corinho, se no nome de Jesus não está saindo é corinho, que não vai expulsar o negócio mesmo, não é? Mas ele chegou lá, quebrantado, vivendo algumas dificuldades na questão de enfermidade da sua esposa, não é? E pedindo misericórdia, e Deus usou esse homem, não é? Para expulsar o demônio de uma igreja que não era dele, mas tinha amigos lá, e alguém disse assim, ó, vai lá, chama fulano, que certamente um milagre vai acontecer, e a pessoa vai ser liberta, e por bondade de Deus, essa pessoa chegou lá, e expulsou os demônios mesmo, a moça foi liberta para a glória de Jesus, mas quem estava expulsando os demônios, sai, não sai, e vai perdendo a fé. Parece que isso acontece muitas vezes em algumas situações. E voltando para o texto, você percebe que esse pai de família, ele estava de que maneira? Desiludido. Os discípulos não puderam fazer nada. E ele pede misericórdia para Jesus. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. E Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E ele diz, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Parece que ele não estava com muita fé, não. Aí, pensando nisso, eu fico aqui, olhando para o texto e observando, que fé tinha aquele pessoal para a coisa acontecer. Aí você percebe que essa pergunta que nós fizemos aqui, ela tem algum significado. Qual é a fórmula para o milagre? Não, a fórmula é ter muita fé. Maravilha, quando se tem fé, glória a Deus, não é? Mas às vezes alguém tem muita fé e o milagre não acontece. Se eu perguntar aqui nessa noite, quem é que tem fé para receber o milagre? Se eu pedir para levantar a mão, muita mão vai levantar aqui. E se eu indagar aqui, pessoalmente, tem fé? Tem fé? Todo mundo tem fé. É difícil alguém dizer aqui, ó, eu sou incrédulo. Mas ele diz aqui, ajuda a minha incredulidade. Então parece que se dependesse dele, muita coisa não ia acontecer não, ou quase nada. Então eu não quero aqui nessa noite, meus irmãos, já estou indo para o final, eu não quero mostrar aqui uma fórmula. Eu não quero me atrever aqui a colocar uma fórmula para você receber o que você precisa nessa noite. De repente você precisa de alguma coisa, uma cura divina, uma porta de emprego aberta, alguma situação aí na sua vida que você está precisando, um milagre financeiro, um milagre na vida do filho. Aqui era o filho lunático. De repente alguém está precisando de algo aqui, certamente na sua vida.
e quer que Jesus faça, não é? E aí eu começo a observar aqui e me perguntar, qual é a fórmula? Não tem fórmula aqui, mas eu posso te dar aqui simplesmente algumas dicas que eu considero importante. O que é dica? É uma orientação, é uma informação, é uma instrução, é um ensino, não é? É alguma coisa que vem do texto mostrando para a gente. Primeira situação, nós precisamos, meus irmãos, tomar Jesus como foco. Nós precisamos ter Jesus como foco. O objetivo é Jesus, versículo 14. Você percebe que no versículo 14 ele vem, ele se ajoelha e se prostra diante de Jesus. O foco é Jesus, o objetivo é Jesus. Não podemos perder esta visão. Número 2, não somente o foco tem que ser Jesus, mas nós precisamos depender de Jesus e não depender de homens. Vou dizer de novo, você e eu, nós devemos depender de Jesus e não depender de homens. Porque tem muita gente esperando no homem. É verdade que, eu digo homem no sentido, não é? Generalizamos, homem e mulher. Porque às vezes alguém acha que vem do homem o negócio. É o homem que faz a coisa, não é? E tem muita gente correndo atrás de homens. E quando eu digo isso, eu lembro do versículo 16 aqui, ó, e está escrito, e trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. O menino foi levado aos discípulos e os discípulos não puderam fazer nada. Eles expulsaram o demônio ou não? O que vocês acham? Oraram ali? Sai demônio, sai em nome de Jesus, não é? Porque eles já tinham experimentado alguma coisa nesse sentido, mas não saiu, não aconteceu. Tem muita gente decepcionada, sabe por quê? Está esperando em homem, está esperando em pessoas, está esperando em instituição, está esperando em coisas que são demais. E eu disse em primeiro lugar aqui que o foco é Jesus e devemos depender de Jesus. Porque quando você depende de Jesus, não é? Você não se preocupa com a quantidade, já recebemos milagre com 2, 3 pessoas numa oração. Sim ou não? Sim. Numa oração Jesus veio e marcou presença, e o milagre aconteceu. Você estava ali reunido na presença de Deus, não é? Seja na igreja, às vezes até depois do culto, acabou o culto, e alguém vem pedir uma oração no finalzinho. E por uma imposição de mão, Jesus faz um negócio. Mas quando nós esperamos em homens, e muita gente espera, corre para lá, corre para cá, dá volta no mundo. Ali é bom, ali serve, ali faz, ali tem um negócio diferente. Você percebe que fica muita gente correndo atrás de muita coisa? E ele diz aqui, ó, eu vim aos teus discípulos, eles não puderam fazer nada. Mas agora, diz a Bíblia, que ele se aproxima de Jesus, conta para Jesus a história e está dependendo de Jesus. O foco agora é Jesus, está dependendo do Senhor. Aleluia, oh glória a Deus. Quem depende de Jesus não fica decepcionado. Quem depende de Jesus, a sua fé não cai por terra. Quem depende de Jesus, o milagre chega, e de repente o milagre é hoje. Glória a Deus, aleluia. Depender de Jesus, oh glória a Deus. Ele toma Jesus como foco, agora ele depende de Jesus, agora ele reconhece a sua limitação. Ajuda-me na minha incredulidade. Ele está dizendo, eu sou limitado, eu não posso, eu sou pequeno, mas ele entende que Jesus pode fazer alguma coisa. Você entende que você tem limitações? Você reconhece isso? Mas você reconhece que Jesus pode trabalhar na sua vida nesta noite aqui neste lugar. Aleluia. É por isso que eu quero, aqui em nome de Jesus, que você fique em pé e que você venha aqui diante do Senhor, perto do altar, na presença de Deus. Aleluia, glória a Jesus.
Você que precisa, você que necessita, seja uma cura divina, seja uma libertação, seja algo em favor do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, aquilo que você precisa hoje, vem diante do Senhor. O seu foco aqui é Jesus. Você vai depender de Jesus. Não é o pastor em si, mas é a pessoa do mestre, que é poderoso para te surpreender nessa noite, nesse lugar. É possível que você já recebeu muitas orações. Aqui não é mais uma oração. Aqui é a oração do justo. Quem é o justo? É você. Sou eu. É o pastor Edson José. É os obreiros que estão aqui na presença do Senhor, aleluia, e nós vamos colocar essa causa na mão de Deus, e o Senhor hoje é poderoso para fazer algo na sua vida, que você aguarda há muito tempo. Eu estou crendo nesse negócio, aleluia. Se você pode, abre a sua boca, vamos juntos orar aqui. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, na tua presença nós estamos aqui nesta noite, Senhor, e nós ouvimos uma porção da tua palavra, Senhor, para o nosso coração aqui nesta noite. E o Senhor fez uma grande obra na vida daquele moço lunático, que desde a infância caía no fogo, caía na água, era despedaçado, espumava, mas naquele dia a história foi mudada. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Trabalha na vida de cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Todos nós precisamos, estamos em busca do nosso milagre, da nossa provisão aqui nesta casa de oração, e o Senhor é poderoso para trazer a provisão nesta noite. Enfermidade cai por terra, porta que está fechada cai por terra, se abra, ó Deus, na tua boca está a palavra efatá, efatá, é o Senhor que abre, é o Senhor que supre a necessidade, é o Senhor quem opera a maravilha. Sai enfermidade, sai doença no sangue, na coluna, no coração, trabalha aqui, Senhor, que o teu filho saia daqui com uma vitória, com uma provisão da tua mão, Senhor, que a tua palavra seja aqui destilada nessa noite. Jesus, nós estamos crendo que o Senhor é o Deus que trabalha, portanto, confirma a tua bênção, pois tudo isso nós pedimos no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Volte para o seu lugar crendo, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe grandemente. Glória a Jesus, aleluia. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe nosso querido pastor Edson José, sua esposa irmã Simeia, cada obreiro que aqui está, e a nossa igreja sede, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Evandro, que teve que viajar com a família, mas ele havia convidado o pastor Alaércio para ser hoje o mensageiro de Deus para a igreja aqui, e eu tenho certeza que os milagres aconteceram aqui. Amém. Eu também tenho certeza que recebi um milagre de Deus. E como é um trabalho que o pastor Evandro, quem dirige, ele vai escolher o próximo pregador de quinta-feira. Mas Deus que te abençoe, meu irmão, e apesar do tempo, chuva, temporal, raios, trovoada, nada impediu de você chegar aqui. Eu louvo a Deus por isso. Eu pensava que era só
em Taboão da Serra. E quando eu estava na América, eu imaginava que era só no Brasil. Na América é a mesma coisa. Aí eu perguntei para um pastor americano chamado Chuck Smith. Ele é da Igreja de Deus. E ele vinha pregar na igreja brasileira. E eu ia pregar lá na igreja dele. E aí eu perguntava para ele se dia de chuva, ele disse, pastor, é a mesma coisa. Só vem aqueles que verdadeiramente vêm para ouvir a Deus, chovendo ou não, com calor ou frio, gelado, caindo neve, mas eu vou para ouvir Deus falar comigo. Aleluia. E é interessante isso, né? Lá em Washington, D.C., eu enfrentei a neve. Então a gente saía debaixo de neve. E domingo à noite não, mas no culto de terça-feira lá também, no culto de doutrina, se podia contar nos dedos. Não é certo não? Os irmãos ficavam em casa mesmo, não iam enfrentar a neve, né? Agora tinha culto que tinha que ser suspenso, porque tinha mais de meio metro de neve e a prefeitura não dá conta de tirar as neves de todas as ruas, só nas principais. Aí nem eu ia para a igreja e aí a gente, só Deus sabe. Imagine se amanhecer de manhã e procurar o seu carro e não acha, está tudo coberto de neve. Então você tem que tirar assim, eu imagino que eu coloquei aqui, aí, então esse é o meu carro. Aí você vai, uma pá de plástico, tirar toda aquela neve, tirar a neve de mais ou menos meio metro, tá certo? Com uma bota de borracha, senão você congela os pés, 14 graus abaixo de zero, até para você conseguir fazer um caminho para sair o seu carro. No leito carroçal não cobre de neve. Por quê? Porque existem as máquinas da prefeitura e tem vários brasileiros que têm empresa só para jogar sal grosso na pista carroçável. Aí o sal, caindo ali, a neve cai e vira água. Aprendi tudo isso lá. Então, mas pense nisso. Imagine Deus levar você para um lugar desse. Agradeça a Deus pelo Brasil. E aqui só cai neve em Santa Catarina e assim mesmo, quando isso acontece, vai todo mundo para lá, né, para ver a neve e tal. Glória a Deus. Meus amados, cadê? Tem os avisos aí? Os avisos é o seguinte, sábado que vem tem o culto geral com a nossa mocidade. Estará aqui o nosso querido irmão Jefferson, que é o coordenador, e todos nós, se Deus permitir, estaremos aqui. Venham para o culto. E no domingo, escola dominical pela manhã, trabalho de evangelismo, e à noite, o grande culto para toda a igreja. Fiquemos de pé e vamos despedir com oração da casa do Senhor. Pastor Cerqueira, Antônio Cerqueira, Santo Antônio. O Antônio é bom, 2 é melhor. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Eterno Deus e grandioso Pai, uma vez mais entramos na Tua presença para Te agradecer por este lindo culto que o Senhor nos permitiu de estar na Tua casa. Aceita a nossa adoração, nos leve em paz aos nossos lares, guardando e livrando de todo perigo e de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para os vossos lares, sempre vigiando e orando, até chegar num pedacinho do céu, que é a sua casa e a minha casa. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e eternamente. E a igreja diz...